e toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei, até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. Nós sabemos que em Juízes, no capítulo 6, o povo de Israel passa uma luta muito grande. O povo de Israel chega a empobrecer, e não pouco, mas muito, muito mesmo. Tentam resolver os seus problemas da sua maneira. Fizeram cavernas, fortificações, plantavam, mas não tinham a colheita que desejavam. Diz o versículo 6 que Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. E quando eles perceberam que eles estavam indo de mal a pior, eles fizeram um clamor a Deus. E essa tem que ser a atitude não só daquele que está indo de mal a pior, mas de toda pessoa que diz ser uma pessoa que crê em Deus. O seu clamor, a sua oração, a sua busca a Deus deve ser constante. No caso aqui, eles só clamaram porque estavam empobrecendo muito. Qual é o motivo do seu clamor? Qual é o motivo da sua busca a Deus? Qual é o motivo da sua oração? O porquê você resolveu buscar a Deus? Pastor, eu resolvi buscar a Deus porque o meu casamento está indo de mal a pior, está empobrecendo. Porque a minha saúde está empobrecendo. A minha vida financeira está indo de mal a pior. Geralmente, nós vamos até Deus por causa de faltas da nossa vida. Mas quando chegamos perto do Senhor, nós percebemos que Ele tem algo muito mais precioso do que simplesmente nos dar um bom emprego, que Ele quer e Ele dá, de restaurar nossa saúde, que Ele também quer, e Ele também já fez isso, conquistou isso por nós na cruz do Calvário, de restaurar a família. Tudo isso também Ele já fez na cruz do Calvário. Ele é Pai. E Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Agora, o que me chama a atenção é que eles tentaram de tudo. E quando viram que não havia mais condições, possibilidades de eles vencerem, com as suas próprias forças, com as suas próprias atitudes, com as suas próprias mãos, eles resolveram buscar a Deus. Eles começaram a olhar, viram que estavam empobrecendo muito e clamaram a Deus. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca. E quando eles clamaram a Deus, a misericórdia de Deus os envolveu. E de que forma que Deus respondeu? É isso que eu quero dizer. De que maneira Deus respondeu ao povo de Israel? No versículo 7 diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta. Esse profeta foi aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor,
o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olha só que coisa tremenda. Quando eles empobreceram e resolveram buscar a Deus, a forma que Deus respondeu, começou a responder ao povo de Israel, primeiro foi conscientizando aquele povo do que eles estavam fazendo, do que eles estavam abrindo como brecha para os midianitas prevalecerem contra eles. E o Senhor Deus envia um profeta. Às vezes o que você precisa não é de uma oração. O que você precisa é de uma palavra inspirada. Você precisa de uma mensagem inspirada. Você precisa de uma palavra que venha de acordo com a tua necessidade, que venha de acordo com a sua situação. Então, quando você for diante de Deus para você pedir uma resposta para Deus, em qualquer situação, em qualquer área da sua vida, fale para Deus antes, fala assim: Deus, eu quero que o Senhor me responda dentro da sua palavra. Mais ou menos como uma senhora, uma vez, foi à igreja e ela tinha um problema de bursite. O caso dela era bursite, o seu caso eu não sei qual é. E aí ela começou a orar a Deus e o pastor, trazendo a mensagem, disse: Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o pastor orava, e muitas pessoas eram curadas, e ela não era. E ela ficava chateada, porque a irmã do lado dava testemunho, a irmã do outro lado dava testemunho, e ela ficava ali agoniada, porque na vida dela não acontecia nada, e não são poucas as pessoas que estão assim, não estão vendo nada acontecer em suas vidas. E um dia, o pastor pregando disse: orai por todas aquelas pessoas que te perseguem, por todas aquelas pessoas que te maltratam. Ore por essas pessoas. Abençoe essas pessoas. Se coloque diante de Deus por elas. Pois não temos que lutar contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. E naquele dia, aquela mulher lembrou que ela tinha algo no coração contra a nora dela. Contra a nora dela. E o pastor dizia: olha, perdoa aquela pessoa. Perdoa. E ela dizia: é porque ele não sabe o que ela fez. E o pastor, sem saber que ela estava ali porfiando, sem saber que ela estava ali discutindo com a palavra, porque havia uma multidão naquela igreja. O pastor dizia: talvez você esteja falando, né? Porque ele não sabe o que me fizeram. E o pastor dizia: você também não sabe o que eu passo. Você também não sabe o que eu enfrento. Mas nós temos que aprender a lutar para obedecer a palavra de Deus. E aí a mulher começou a falar consigo:
que não. E o pastor lá, usado por Deus, dizendo que era para ser desse jeito, que era para perdoar. E de repente aquela mulher, ela pegou falando com Deus ali no meio daquela multidão, ela disse: Senhor, então tá bom. Eu perdoo a minha nora. A partir desse momento, eu enterro tudo que ela me fez e perdoo a minha nora. Eu perdoo. E naquela hora ela não precisou mandar a bursite embora. Quando ela foi dar por conta, o problema já não existia mais no corpo dela. O que aquela mulher precisava não era de uma oração. O que ela precisava era de uma palavra. Ela recebeu a palavra, lutou contra si mesmo e cumpriu a palavra. E no momento que ela cumpriu a palavra, automaticamente ela foi curada. Por esses dias, eu tenho falado com a igreja e eu tenho falado exatamente isso. Que nós temos que orar. Eu tenho colocado a igreja para orar por aquelas pessoas que marcaram as nossas vidas de uma forma negativa. Eu tenho falado para a igreja que nós devemos de amar essas pessoas e desejar que Deus envolva essas pessoas com a paz e com a misericórdia. Porque assim como você perdoa, assim também Deus perdoa as suas ofensas. Assim também Deus perdoa aquelas atitudes que você teve que Deus não aprovou. É como se você limpasse completamente a tua vida diante do Senhor. Esses homens estavam lutando, esses homens estavam batalhando, esses homens eram um povo que tinha um nome sobre eles, que era Israel, que significa campeão de Deus. Mas este povo era um povo que estava perdendo. Eles plantavam e não colhiam. Eles não estavam vendo o resultado da sua fé, o resultado da sua plantação. Pelo contrário, este povo estava empobrecendo cada vez mais e mais. Até que despertaram e Deus, como resposta a este povo, mandou a eles uma palavra, mandou a eles uma direção. E Deus os fez lembrar que foi Deus que os tirou do Egito. Foi Deus que os fez subir da casa da servidão. Foi Deus que livrou o povo da mão dos egípcios e de todos quanto vos oprimiam. Foi Deus que expeliu todos os inimigos diante daquele povo. E Deus falou para aquele povo não temer, mas o povo não deu ouvido à voz de Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus falando com você agora, para você perdoar, para você limpar o seu coração, para você orar por alguém que te persegue, que te maltrata, dê ouvido à voz de Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus nesse momento, dizendo para você, dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, dê ouvido à voz de Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus falando que não há comunhão entre a luz e as trevas, por que você vai insistir nesse negócio? Você tem que ouvir a voz de Deus. O problema deles é que eles não ouviram a voz de Deus. E por isso começaram a empobrecer. Veja, se tem alguma área na sua vida que você está ouvindo o seu eu, você tem que ouvir a voz de Deus, porque ela é que vai lhe dar a vitória, tá certo?
Meu nome é Paulo Roberto, sou apóstolo da Igreja Evangélica da Família, aqui na Avenida Eduardo Elias Aran, 736, esquina com a Senador Ponce, aqui no bairro TV Morena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E olha, nós temos reuniões às terças e quintas, às 19h30 e também aos domingos às 8h18, tá bom? E todo segundo domingo do mês nós temos a Santa Ceia do Senhor no nome de Jesus. Em Limeira, a nossa Igreja Evangélica da Família SP Limeira fica na Rua 7 de Setembro, 808. Rua 7 de Setembro, 808, no centro da cidade de Limeira. Venha fazer parte desta família, você também. Eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Ele é comigo.